Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Neste sábado, nós queremos, concluindo esse mês de abril, mês que espero tenha sido de tantas e importantes experiências da graça do Senhor, em que tenhamos podido realmente fazer essa passagem de uma vida de luta e combate para uma vida ainda mais mergulhada na graça, em que justamente as lutas e os combates tenham sido exitosos, né? Por causa da graça, da presença e da ação de Deus em nossa vida. E nós queremos então, neste último dia do mês, ouvir o Evangelho de hoje, que é de João capítulo 6, versículos 16 a 21. E escutarmos o Senhor naquilo que Ele nos fala através da liturgia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Divino Espírito Santo para que ilumine nossos corações e nossas consciências. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estava indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é sequência do Evangelho de ontem, quando Jesus, tendo feito a multiplicação dos pães, as pessoas queriam proclamá-lo rei e ele se retira, vai para o monte, vai se recolher em oração. E nisso, os discípulos, então, como víamos, sobem na barca e vão em direção a Cafarnaum. A passagem esta da tempestade acalmada, presente também nos outros evangelhos, é um convite, de alguma maneira, a fazermos uma leitura da realidade em torno à igreja. Podemos ver nesta barca, onde está Pedro com os discípulos, a própria igreja, que justamente sofre constantes e ferrenhas tribulações da parte do mundo que se opõem a Nosso Senhor, a sua mensagem, ao seu amor e a sua graça. E considerando, fazendo essa leitura então da passagem como justamente um modo de interpretação e de consideração da realidade à luz da fé, nós vemos Nosso Senhor como aquele que está por acima de todo esse tumulto que o mundo move contra ele e contra os que pertencem a ele e estão na barca, que é a igreja. Nos ajuda a ler também justamente a história da igreja, como aquela que, sim, tantas vezes, em tantas circunstâncias, tem sido, sim, atribulada, mas tem permanecido firme e fiel. Por quê? Porque justamente é o Senhor que a conduz, é o Senhor que a defende e o Senhor que continuamente está junto dela para conduzi-la e fazê-la chegar, como aqui na passagem, do outro lado da margem, lá onde então se destina. E seguindo um pouco a mesma lógica da reflexão de ontem, as palavras de Nosso Senhor querem nos convidar a essa mesma atitude, né? Se antes e ontem lhes convidava a refletir sobre a maneira como as exigências do mundo e do apostolado são infinitamente superiores às nossas capacidades, e nós, mal e mal, talvez tenhamos 5 pães e 2 peixes para oferecer. Por outro lado, nós vemos que assim
as tribulações do mundo e da vida, diante delas, nosso Senhor nos diz com muita clareza: não tenhais medo, sou eu. Ele se identifica como que apontando para a sua presença como resposta para toda e qualquer situação de adversidade que possamos ou tenhamos que passar. Possamos passar ou tenhamos que passar nessa vida. O que nos basta é encontrar o Senhor, é ouvir este sou eu. E pensemos nas tantas dificuldades e tribulações pelas quais já tenhamos passado, e pensemos no Senhor, que em cada uma delas quer vir ao nosso encontro, colocando-se por sobre essas coisas, dizendo sou eu, dizendo eu estou aqui, eu estou contigo. A presença de nosso Senhor, portanto, é aquilo que nós devemos buscar em meio a todas essas circunstâncias e situações, porque é nela que vamos encontrar força, respostas, luzes para podermos enfrentar tudo isso e chegar do outro lado da margem, na outra margem do rio, ou do mar, enfim, onde nosso Senhor quer fazer-nos chegar com a sua graça. Ao mesmo tempo, olhando para tudo isso, eu gostaria de fazer uma menção à primeira leitura, quando então foram instituídos os diáconos. A palavra diácono quer dizer serviço, justamente diante de uma realidade difícil, né? Quando havia dificuldade em compreender a missão de cada um e a necessidade de atender também as pessoas nos momentos de reunião comunitária. Então os discípulos dizem: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. Ou seja, são dois princípios fundamentais da vida da igreja: a pregação, o serviço à palavra e o serviço aos irmãos. E aqui então, vejam só, não é que haja desprezo na caridade. Aqui é a compreensão de que a cada um é dado um serviço. É aquilo que depois São Paulo vai dizer. Alguns, como no corpo, alguns podem ser uma mão, outros vão ser, olho, pé, mão e assim por diante, né? Quero dizer, ou seja, cada um tem o seu lugar na igreja. Cada um é chamado a desenvolver a sua missão. E justamente aqui nós somos convidados então a compreender esta barca da igreja como aquela que acolhe a todos, aquela que, acolhendo, confia a cada um, por incumbência de nosso Senhor, uma missão específica, uma vocação, um chamado, para que, seja pelo serviço da palavra dos irmãos, enfim, tantas outras realidades. Pensemos na nossa paróquia aqui, aqueles que trabalham com os jovens, com as crianças, com os casais, com a catequese, com os enfermos, em qualquer que seja a frente de missão, em tudo isso, nós somos convidados a fazer presente o Senhor, a sermos sacramento da sua presença. E é justamente isso que importa aqui quando, e essa era a preocupação dos 12, quando então instituem os diáconos como aqueles que então vão servir, e aí por isso lhes impõem as mãos, rezam e assim por diante. Aqui, justamente para nós termos uma visão, quem sabe, um pouco mais ampla da liturgia desta barca de Pedro, que é a igreja, onde o Senhor se faz presente e através da qual quer, reunindo-nos todos, conduzir-nos para a pátria definitiva, para a vida verdadeira e eterna junto de si no céu. Enquanto aqui peregrinamos, o Senhor nos espera, nos assiste, nos confirma, nos conduz, para que, convertidos sempre e cada dia, possamos crescer na santidade e alcançar um dia a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Passemos agora para os nossos avisos. Quero então comunicar em primeiríssimo lugar que neste domingo, amanhã, nós teremos a festa de São José, na nossa capela no Floresta, São José Operário, e queremos assim nos alegrar com esta comunidade, com todos os esforços que tem feito. Temos sim os cartões, mas eu acredito que praticamente todos já estejam vendidos. Mas que nós todos, como comunidade de fé, nos alegremos com esses nossos irmãos que têm lutado por fazer com que os demais possam viver esse dia tão especial do padroeiro, que possamos todos
crescer na unidade como irmãos, todos na nossa paróquia. Bom, na próxima terça-feira, dia 3, nós temos a nossa reunião do CPP. É indispensável que todos se façam, os que devem, né, se façam presentes ou se façam representar, porque também isso faz parte da nossa caminhada em unidade, porque isso também faz com que nós possamos encontrar as soluções e as respostas para os problemas, as dificuldades e os desafios que temos que enfrentar na nossa vida comunitária. Como sempre, então, às 19h30, no nosso Salão São José. No dia 6, primeira sexta-feira do mês, nós vamos ter então a exposição do Santíssimo e os padres à disposição para as confissões, das 9 às 15 horas, depois às 15h30, a missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus. No dia 21, agora de maio, às 19h30, no nosso Salão São José, nós vamos ter a galinhada da comunidade Santa Rita de Cássia, da Curva da Farinha. Então os ingressos são no valor de R$50 e eles estão à disposição na Secretaria da Paróquia. Uma forma também de ajudarmos a comunidade que, queira Deus, em breve terá o seu projeto e essas coisas andando para que possamos, quem sabe, dar início à construção da capela. É o nosso desejo já antigo e aqui também a importância de ajudarmos para que possamos dar esses passos, né? Depois, já começamos a anunciar, nós temos a sopa e o pastel em honra a São Pedro, da nossa festa, né? Então vai ser o primeiro evento, né, que marca as festividades do nosso padroeiro. Vai ser no dia 11, véspera do Dia dos Namorados, né, às 19h30, no nosso Salão São José, no sábado. Então os cartões estão à venda com os festeiros e aqui na Secretaria da Paróquia. O valor é de R$35 para adultos e R$20 para crianças entre 8 e 12 anos. Menores de 8 anos estão isentos, certo? Então, ocasiões aqui para que a gente possa se reunir como comunidade, contribuir também com a comunidade nas mais diferentes circunstâncias e ocasiões. E que em tudo isso nós possamos crescer também nesse ambiente de convivência fraterna entre nós. Por fim, e como de costume, não podemos deixar de elevar a nossa gratidão a Deus pela vida dos aniversariantes, pelas famílias que constituem a base da nossa comunidade e que aqueles, concretamente, que estando hoje em aniversário de casamento, possam ter a renovação, a restauração deste dom precioso de Deus, que foi concedido através do sacramento, que foi selado diante do altar e que possa ser renovado a cada dia pela graça de Deus. Tudo isso nós queremos colocar nas mãos da Virgem Maria, para que ela, que com cuidado maternal zela por nós, lhe seja a todos vocês hoje de modo muito especial propícia com a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que vocês todos tenham um final de semana abençoado, zelando logicamente sempre e muito por uma participação zelosa, fervorosa e amorosa no sacrifício de Nosso Senhor, que é a fonte da restauração da nossa vida para toda a semana, que assim nós possamos ser impulsionados a vivermos e praticarmos o amor em tudo aquilo que somos e fazemos. Fiquem com Deus.